Olá, meu querido e minha querida. Hoje eu vim conversar com você sobre a ferida que não para de doer. Sabe, eu tenho recebido muitas perguntas sobre Renata, como você venceu, porque você dá conta, porque você não passa mais por isso, porque você se superou e vários outros comentários a respeito de toda a minha história, que eu já contei um pouquinho para vocês. Mas hoje eu gostaria de falar sobre aquela ferida que não para de doer. E, gente, não interessa quem você se torne. Se você se torne um especialista, um expert, um best-seller, não interessa quem você se torne. Existem feridas que sempre vão doer, mas você precisa aprender a controlar essa dor. Você precisa aprender o que você quer fazer com essa dor. Porque, sabe, aquele trauma que você gerou em você, ou que alguém gerou em você, ou que alguma situação gerou em você, talvez ele demore muito tempo para cicatrizar. Talvez ele não cicatrize. E não adianta você ir para um profissional achando que o profissional vai fazer milagres. Isso não existe. O maior poder está dentro de nós. Talvez seja clichê ficar ouvindo isso, mas você precisa entender o poder da sua ação diante da sua vida. As coisas só vão mudar quando você mudar. Você quer mudança, mas você não quer mudar. Você quer mudança, mas você não quer deixar de lado algumas dores que doem. Parece que é bom viver aquela dor. E às vezes isso te deixa nessa situação onde você se encontra. Então é preciso administrar essa dor. É preciso sermos maduros. Eu passei por várias situações que me machucaram. Mas como eu já contei para vocês, quando eu descobri que eu estava com depressão, ansiedade e alguns outros transtornos que acabaram se agregando junto, eu também descobri que tudo isso começou lá atrás na minha adolescência, quando eu não me sentia amada pela minha mãe. E eu carregava aquilo e falava e culpava e condenava o tempo inteiro a minha mãe. E ela tem sim a sua culpa, mas eu também tenho, porque eu permiti que aquele sentimento me corroesse por muito tempo. Se você me perguntar hoje se eu superei, não posso te afirmar com exatidão se eu superei ou se eu não superei. Porque independente de eu não sofrer mais com aquilo que aconteceu, porque isso realmente não acontece, não dói daquela intensidade, não significa que eu não lembro, não significa que aquilo acabou, não significa que em algum momento eu não vou trazer uma lembrança, entende? Tudo aquilo que eu senti que foi ferido em minha alma ainda está gravado aqui. Nós não perdemos as memórias ficam gravadas. Nós precisamos aprender a administrar essas memórias, porque se nós deixarmos, essas memórias vão corroer a gente. E é isso que eu gostaria que você pensasse. Você quer que essa sua memória te corroa ou não? Se eu fosse ficar o tempo inteiro lembrando tudo que aconteceu comigo, quanto eu sofri, e o tempo inteiro culpando ela pela minha vida hoje, por tudo que eu tenho hoje, que eu sou hoje, eu vou ficar parada, não vou fazer nada e apenas vou culpar uma terceira pessoa. Isso não vai resolver o meu problema, eu preciso agir. Eu preciso me posicionar. Talvez foi muito importante em algum momento da minha vida eu mandar uma mensagem para ela, talvez depois de muito tempo, talvez até depois que parou de doer, aquela dor latente. Eu mandava uma mensagem para ela e falar: eu te culpo por isso, por isso, por isso, por isso, e falar tudo que eu culpo ela. Mas eu não posso me esquecer de culpar ela, porque graças a todos esses erros que ela cometeu comigo, eu sou a pessoa que eu sou hoje. Se ela não tivesse cometido esses erros, para mim, no caso, eu não seria essa pessoa hoje. Talvez você esteja culpando
tanto uma pessoa, tanto, 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 e você não consegue perceber que a sua ação não vem por conta dessa transferência de responsabilidade. Renata, mas eu não consigo mudar, eu quero mudar minha vida, eu não aguento mais ser empregada da minha casa, eu não aguento mais viver essa vida, eu não consigo emagrecer, eu não consigo cuidar de mim, eu não consigo cuidar da minha vida. Mas onde chega o limite do não consigo? Eu gostaria de te perguntar isso, porque o limite do não consigo é a ação. É a partir do momento que você não age, o não consigo aparece. Entende? É muito difícil a gente conseguir trabalhar com crenças que a gente coloca em nós. Entende? Talvez a culpa pode até ser da pessoa, mas você não mudar de vida não é culpa daquela pessoa. Aí está a chave. Eu poderia continuar me vitimizando pro resto da vida, culpando a minha mãe por não conseguir trabalhar, por eu não conseguir ter a profissão que eu queria, por eu não conseguir fazer as coisas que eu queria, por eu não ter o casamento que eu queria, por não ter os filhos que eu queria. E eu ia alimentar aquela dor e não ia agir. Mas chegou um momento em que literalmente eu decidi mudar. E é esse momento que você precisa encontrar. Ah, mas pra você conseguiu isso, você engravidou, isso, aquilo. Gente, cada pessoa vive uma história. A história que eu vivi era pra eu viver, não você. Você tem a sua história, a qual eu não vou viver. Então, se na minha última crise eu fui pro hospital, né? Fiquei lá, internada, fiz a lavagem estomacal, fui entubada, tudo. Se pra mim, naquele momento foi a virada de chave, se naquele momento eu tive um encontro com Deus, se naquele momento me posicionei diante da minha vida, eu decidi que eu nunca mais queria viver aquela vida que eu tava vivendo, pra mim foi um marco. Não significa que você precisa passar o mesmo para conseguir ter essa virada de chave. Entende? Às vezes essa virada de chave vem com você lavando a louça. Às vezes essa virada de chave vem quando você escuta algo que você não gosta e você diz, chega, não quero mais. Às vezes essa virada de chave vem com uma noite de sono. Cada um tem a sua história. E você precisa entender que não significa que eu vivi isso, você também vai viver. Ah, mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter uma filha, eu precisava ter uma filha. Eu conversei com Deus, eu pedi essa filha, eu tive essa filha 14 dias depois. Sim, isso aconteceu comigo. Mas era para acontecer comigo. Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Talvez ele permitiu que isso acontecesse para que eu conseguisse ser espelho para algumas pessoas. Porque muitas vezes o nosso sofrimento, ele é sim espelho para outras pessoas. Talvez você esteja sofrendo, mas você não esteja percebendo que você está sendo espelho sim para outra pessoa. Mas você precisa se posicionar, agir. Uma motivação só vem depois de uma ação. Por exemplo, teu quarto tá todo bagunçado, você precisa arrumar, você tá se sentindo incomodado, tá irritado com toda aquela bagunça. Se você não levantar, começar a arrumar, mesmo sem vontade, o quarto vai continuar aquela bagunça. Mas você levanta, mesmo sem vontade, mesmo sem ânimo, de saco cheio, mal-humorado, começa a arrumar, começa a organizar. De repente tá todo organizado. E você respira fundo e, nossa, tá tudo arrumado, tá tudo organizado, você se sente bem. Isso é motivação. A motivação só vem depois de uma ação, mesmo que você não tenha vontade. Ah, mas a minha família é muito dependente de mim, a minha família fica achando que sou empregada e me usando e não fazem nada. Se posicione, faça uma reunião com a família. Faça uma reunião com a família e fale, olha, eu não sou empregada de ninguém e a partir de hoje cada um vai lavar o seu prato, cada um vai lavar o seu copo.
faz uma tentativa. Não deu certo? Faz outra reunião, pergunta o que tá faltando, o que precisa, o que eles pensam a respeito, como que eles podem se ajudar. Faz um cartaz de tarefas, divisão de tarefas. Eu não sei o que você pode fazer, porque cada realidade é única e cada um faz algo que está compatível à sua realidade. Eu posso dar sugestões, mas as minhas sugestões estão enquadradas na minha vida, estão enquadradas na minha realidade, talvez não se enquadrem à sua. Por isso é importante fazer todo o processo de coaching para a gente se reconhecer. Talvez a importância de você fazer um processo de coaching para você conhecer o seu interior, para você conhecer quem você é, para você conseguir se desenvolver, para você conseguir controlar os seus sentimentos, suas emoções, controlar suas atitudes, para você se descobrir, para você se responsabilizar. O processo de coaching, ele traz todo um histórico de ações que você deixa de fazer porque você culpa o outro, responsabiliza o outro. Talvez o processo de coaching te doa, porque você perceba que ou você faz ou você faz. Eu sempre falo que o processo de coaching ou você vai amar ou você vai odiar. E se você odiar, você não tá no momento de mudança. Porque é revelador quando você consegue se conhecer, descobrir os seus valores, descobrir a maneira como você se comporta e conseguir controlar tudo isso. Sabe, não significa, quando você conhece a si, quando você consegue uma mudança, não significa que aquela dor lá atrás vai parar de doer. Às vezes ela nunca para de doer. Mas você precisa aprender a controlar o que você faz com a dor. Se você quer aprender, tirar uma lição, ou se você quer se vitimizar e continuar culpando a dor. Hoje eu gostaria de te dizer que, sim, existem dores que não cessam. Existem dores que não param de doer. Então, às vezes você fala assim, Renata, mas eu já fui no psicólogo, já tratei meus traumas, as coisas que aconteceram quando eu era criança ainda doem. Sim, elas doem. Porque você ainda é vivo, você ainda sente, você ainda pensa. Mas você precisa se posicionar. Você precisa pensar o que você quer fazer com aquilo. Se você quer deixar que continue doendo e continue parado, ou se você quer se posicionar e mudar. Não, eu não quero mais sofrer com isso. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu vou buscar ser uma pessoa diferente. Busque ser essa pessoa diferente. Você pode. A mudança está dentro de você e chama-se decisão. A partir do momento que você decidir o que você quer mudar e como você quer mudar e quando você quer mudar, tudo isso vai passar a ter outra importância. Talvez em vários momentos você lembre e doa, porque ainda está lá, a lembrança existe. Mas provavelmente, se você decidir pela mudança, a sua ação não vai permitir que aquela dor contamine todo o seu corpo, toda a sua mente, toda a sua emoção. Essa é a chave. O processo de coaching vai te ajudar a se conhecer, a controlar as emoções, controlar o pensamento, controlar tudo aquilo que você sente está te dominando. Toda vez que você dá uma desculpa e você fala eu não consigo, você vai continuar parado. Toda vez que você, culpar o outro, você está dando uma desculpa e você vai continuar parado. Quando você se responsabilizar verdadeiramente, dizer, a culpa é minha. Sim, eu tô nessa situação porque eu me coloquei nessa situação. Talvez o outro colocou, mas agora é hora de eu querer mudar. E tudo, aos poucos, no seu tempo, vai mudar. Não é da noite pro dia. O processo de mudança, ele demora. Ele é construtivo. E você precisa entender esse processo. E você precisa se motivar com esse processo. Você precisa se alegrar com a sua mudança. Você precisa ser grato com as pequenas mudanças. Não espere um tsunami acontecer na tua vida. Às vezes, é na maré mansa mesmo que toda mudança acontece. Mas você precisa se identificar. Você precisa se reconhecer. E você precisa se responsabilizar.
Vem pro Fórmula que nós vamos te ajudar a resolver tudo que está na sua vida, desde que você escolha a mudança. Um beijo.